Olá, seja bem-vindo ao canal do Programador Aventureiro. Eu sou Dalton Peixoto e aqui na aula de hoje nós vamos aprender a criar esse card aqui do Twitter, que é atualmente chamado X também, que é um card do feed lá do Twitter. E tudo isso utilizando 100% do Python. Então a gente vai construir todo esse layout aqui, incluir as imagens, colocar esse gradiente de fundo, construir essa janela dessa aplicação, que é renderizável também, a gente pode ampliar, diminuir, utilizando a biblioteca chamada Flat. E a grande vantagem dessa biblioteca é que, além de garantir um visual muito bonito aqui para nossa aplicação, a gente consegue recriar qualquer componente de uma página da internet ou de um aplicativo que tem atualmente, Você pode procurar diversos designs de aplicativos em sites especializados e você pode criar qualquer tipo de aplicação utilizando aqui o Flat, que ele tem um design responsivo e muitas funcionalidades aqui de personalização e estilização de aplicações. Então, se você já vem aí trabalhando com interfaces gráficas no Python, utilizando bibliotecas como o tkinter, o PySimpleGuy, o PyQt, o Beware, o Kivy, saiba que nenhum deles tem um poder de personalização tão grande quanto tem aqui no Flat, e é tão simples de utilizar quanto o Flat é. Além disso, com o Flat a gente vai escrever um único código, e esse código, esse aplicativo aqui que a gente está fazendo, ele vai rodar tanto como um aplicativo isolado, igual eu estou rodando aqui, então eu tenho uma janela de uma aplicação só para ele estar rodando aqui no meu desktop, quanto a gente também pode rodar ele em um dispositivo móvel, então a gente consegue gerar uma aplicação para poder rodar no Android ou no iOS da Apple, e também esse mesmo código pode gerar um programa para poder ser executado na web também, como se fosse um navegador, ou então se a gente vai se recriando o feed do Twitter completo, a gente pode recriar todo o design do Twitter e aqui a gente já vai ter o card, que vai aparecer no feed de postagem de cada um dos usuários. Então, vamos começar a nossa aula aqui. Já estou aqui com o nosso editor de código, no caso estou usando aqui o VS Code aqui aberto, e também com a biblioteca do Flat já instalada aqui na minha máquina. Então, para fazer a instalação da biblioteca do Flat, você pode utilizar o comando pip install flat, e ele já vai instalar automaticamente essa biblioteca aqui para você poder utilizar aqui nos projetos. Uma vez com o Flat instalado, basta fazer a importação dele aqui para o seu projeto. Então, vamos importar aqui o Flat, então import Flat as ft, e vamos escrever a estrutura mínima que a gente precisa para poder construir qualquer tipo de aplicação no Flat. Então, a estrutura mínima a gente pode trabalhar tanto com paradigma funcional, que é utilizando apenas funções no Python, quanto com o paradigma de orientação a objetos, em que a gente cria uma classe que vai renderizar a nossa aplicação. Aqui, para efeitos mais didáticos, eu vou usar o paradigma funcional. Então, a estrutura mínima para a gente criar uma aplicação é criar uma função que normalmente a gente chama de main, que ela vai receber um parâmetro chamado page, então, que é obrigatório, o Flat sempre vai passar esse parâmetro page. Aqui dentro dessa função, a gente vai passar toda a estilização do nosso componente, a criação do layout que vai ficar dentro dessa função. E aqui, para poder executar o aplicativo do Flat, a única coisa que a gente precisa é chamar aqui o método app do Flat. E dentro desse método app, a gente tem um parâmetro chamado target, que é onde a gente vai passar qual que é a função principal, que está renderizando a nossa aplicação. Então, no nosso caso, vai ser a função main. Então, essa estrutura é utilizada para poder criar qualquer aplicação no Flat. Simplesmente, utilizando esse comando aqui, a gente já consegue criar uma janela de uma aplicação. Então, eu vou salvar aqui o meu código e vou abrir aqui o terminal integrado do VS Code. E aqui no terminal integrado, então, eu vou executar aqui esse programa. Para executar ele, eu vou utilizar o comando flat run aula.py, que é o nome do meu arquivo. Então, o comando flatrun, o que ele vai fazer é executar esse código aqui, e como no final do código tem esse ft.app, ele vai gerar a janela de uma aplicação aqui pra gente, que a gente vai, conseguir personalizar toda vez que a gente digitar algum código novo aqui na minha função main, ele já vai renderizar automaticamente aqui na nossa aplicação. Você também poderia utilizar aqui o executar do VS Code, porém, se você clicar aqui em executar, ele executa a sua aplicação uma única vez e não fica monitorando se tem alterações no seu código. Então, toda vez que a gente fizer alguma alteração aqui na função main, colocar um novo componente, a gente teria que fechar a aplicação e rodar de novo. Já que o comando aqui, flatrun, ele monitora automaticamente qualquer alteração que exista aqui no arquivo aula.py, e toda vez que ele identifica que tem alguma coisa que foi alterada nesse arquivo, ele automaticamente renderiza a aplicação novamente. Então, isso é chamado de hot reloading. Então, eu vou executar aqui, e ele vai abrir para mim aqui já uma janela da minha aplicação. Então, ele abre uma janela da aplicação igual a que a gente tem aqui no nosso projeto final. Então, eu vou pegar essa janela e vou colocar aqui do lado do meu VS Code, para ficar mais fácil aqui da gente ver ele executando. Vou fechar aqui o nosso terminal, que a gente não vai precisar mais dele, e vamos começar agora a criar, e a personalizar aqui o nosso aplicativo. Então, a primeira coisa que eu sempre gosto de fazer na hora de criar um aplicativo com Flat
se eu já tenho um modelo, né, de como vai ser esse aplicativo, se eu já tenho um design do Figma ou uma ideia na mente de como que ele vai ser criado, é criar o componente de layout principal, que é o componente onde eu vou armazenar, né, todos os componentes que eu estou criando. Então, por exemplo, o layout aqui, nesse caso, seria esse card branco aqui, que é onde dentro dele vai ter todo o conteúdo aqui da minha aplicação, que nesse caso vai ser esse feed aqui de um post no Twitter. Então, eu vou criar primeiro esse componente aqui, e depois eu vou criando as subpartes dele, né, que é essa imagem aqui. Eu coloquei a foto do Elon Musk, o título, a descrição da postagem, um link personalizado e os ícones aqui dentro dele. Então, primeiro eu vou criar aqui meu componente de layout. Então, para isso, eu vou criar aqui uma variável chamada layout, que ela vai ser um container do Flat. E o componente do container do Flat é um componente que a gente consegue personalizar diversas coisas aqui dentro dele, como, por exemplo, a borda, a cor de fundo, o raio da borda, uma sombra personalizada, aplicar um conteúdo, né, e incluir um outro componente do Flat aqui dentro dele. Então, é um componente que a gente pode fazer uma referência com uma div do HTML, por exemplo. Então, se eu passar o mouse por cima dele aqui, ó, da palavra container, observe que o próprio VS Code está me falando, né, quais são as propriedades que ele recebe aqui. Então, ele tem várias propriedades que a gente pode utilizar, como o content, que é um componente do Flat que a gente renderiza dentro do nosso container, uma key, o parâmetro de quantos pixels a gente quer que ele tenha de altura e de largura, se a gente quer que ele esteja alinhado à esquerda, à direita, em cima ou embaixo da nossa aplicação, né, quantos pixels eu quero que ele esteja afastado da lateral direita ou afastado da parte superior, se ele vai ser expansível ou não, qual a opacidade dele, né, que por padrão é 100%, mas a gente pode diminuir isso para ele ficar com um aspecto mais transparente na nossa aplicação, a escala e várias outras coisas aqui, animação, gradientes, a cor de fundo, a gente vai ver alguma delas aqui. Então, para a gente poder já conseguir ver alguma coisa aqui na nossa aplicação, eu vou definir um tamanho aqui para o meu container, vou colocar um tamanho de 700 pixels e uma largura, então um width de 500 pixels. Além disso, eu vou colocar uma cor de fundo aqui para ele também, para a gente conseguir visualizar. Então, o parâmetro background color, a gente coloca uma cor aqui de fundo para o nosso componente. E o Flat é uma biblioteca que ela já vem com várias baterias inclusas, ou seja, ele já vem com vários submódulos, com várias coisas que a gente pode utilizar para poder construir as nossas aplicações. Então ele vem com um submódulo completo, com ícones que a gente pode utilizar já nos nossos aplicativos, e também com um submódulo de cores, que a gente pode utilizar para poder aplicar cores ou personalizar as cores do nosso aplicativo e dos nossos componentes. Então, para isso, você vai poder acessar qualquer módulo do Flat, eu coloco o FT, que é o nome que eu estou dando aqui para o aplicativo Flat, né? Então, isso aqui eu estou dando um alias, que a gente chama, que seria tipo um apelido aqui para a biblioteca Flat. Então, falando que toda vez que eu chamar FT, eu vou estar chamando aqui a minha biblioteca Flat. Isso é mais para a gente poder facilitar e escrever menos código, né? Não ter que escrever toda vez Flat, ponto, alguma coisa, escrevo só FT, e também porque é uma convenção, né? Então, na própria documentação do Flat, a gente vai ver ele importando o Flat dessa forma aqui. Então, import Flat as FT. Então, a gente vai seguir essa convenção também. Então, dentro do Flat, ele tem diversas componentes e módulos aqui que a gente consegue ver, o VS Code já está me mostrando, e um deles é o módulo chamado Colors, que dentro desse módulo Colors, ele tem diversas cores aqui que a gente consegue utilizar nos nossos aplicativos. Então, tem a cor rosa e várias tonalidades de rosa. Então, rosa 500, rosa 600, um rosa mais acentuado, uma cor de roxo, cor branca, várias outras cores aqui, amarelo, preto, azul, que a gente consegue utilizar na nossa aplicação. Então, para esse container aqui, eu vou utilizar a cor branca. Então, vai ser o background color. Eu quero que seja a cor branca, que está dentro lá do módulo Colors. Feito isso, eu já vou salvar e vou adicionar esse componente aqui na nossa tela para a gente poder já conseguir ver ele renderizado aqui. Lembrando que o Flat, a gente pode criar vários componentes, né, atribuir a várias variáveis aqui, porém, a gente só vai ver eles aqui na tela depois que a gente adicionar a nossa aplicação. E para poder adicionar qualquer componente na nossa aplicação, a gente utiliza o parâmetro page.add. E aqui dentro desse add, a gente passa, né, qual que é o componente que a gente quer renderizar aqui na aplicação. Então, eu vou colocar que eu quero renderizar o componente layout. E aí, agora, automaticamente, ele gerou aqui para mim o layout. Lembrando que, como eu estou utilizando o comando flatrun, ele já está verificando toda vez que eu faço alguma alteração nesse arquivo aula.py, e sempre que ele identifica que tem alguma alteração nesse arquivo, ele renderiza a nossa aplicação novamente. Então, se eu der um espaço aqui e clicar em salvar, aqui no VS Code, ele tem essa bolinha significando que tem uma alteração, porém, quando eu salvar, observe que a minha tela, né, da aplicação, ela dá uma leve carregada aqui, porque ele verifica tudo que tem de diferente e renderiza de novo a minha aplicação. Então, se eu fosse mudar a cor de fundo aqui, por exemplo, para vermelha, estou aqui no VS Code, quando eu clicar aqui em salvar o meu arquivo, ele vai carregar aqui e já renderizar para mim já as alterações em tempo real da minha aplicação. Isso dá uma agilidade muito grande aqui para poder construir aplicações com Flash,
porque você consegue ir construindo o código e já vendo as alterações aqui ao mesmo tempo. Não precisa ficar toda hora recompilando a aplicação para poder ver as alterações que você está criando. Então, eu já crio aqui para mim meu container principal, né, que vai ser o cardzinho que a gente vai construir. Então agora a gente precisa, né, para ele poder ficar igualzinho esse container aqui, a gente precisa colocar, né, uma borda aqui para ele, né, esse raio da borda aqui para ele poder ficar com um cantinho mais inclinado, um espaçamento aqui para ele ter, quando a gente começar a adicionar um conteúdo, né, ele tem um espaçamento aqui que a gente chama de paging, e uma sombra aqui, né, que é essa sombra azulada que eu coloquei aqui no fundo, para poder dar mais destaque aqui no nosso componente. Então para isso, eu vou criar aqui o arredondamento aqui da borda, que está como uma quina quadrada. Eu vou colocar aqui o parâmetro border radius, que é o raio que eu quero aplicar na borda. Ele vai ser o parâmetro border radius, ou seja, que eu quero um arredondamento igualmente, né, em todas as laterais aqui da minha aplicação. Então, no border radius aqui, eu posso definir qual que é o raio da borda de cada uma das laterais, ou com a função all, eu vou aplicar, né, o mesmo valor. Então, o valor que eu colocar aqui vai ser o arredondamento em pixels para todas as laterais. Então, vai ser o mesmo valor em todas as laterais. Então, para essa aplicação, eu vou colocar 10 pixels aqui de arredondamento, vou salvar e ele já mostra aqui para mim, né, 10 pixels arredondado em todas as laterais aqui do meu componente. Vou criar também aqui o paging, que é um espaçamento, né, entre o conteúdo que eu vou colocar nesse container e as bordas dele, que vai ser um ft.paging all também, ou seja, eu quero um espaçamento igual em todas as laterais de 20 pixels. E agora ficou faltando aplicar aquela sombra de fundo que a gente tem na aplicação. Então, eu vou colocar aqui um shadow. E esse shadow vai ser, então, um parâmetro chamado box shadow, que eu aplico, né, que é usado para a gente poder aplicar sombra em um componente aqui do Flat, né, em um container aqui do Flat. Se a gente passar o mouse por cima aqui, ele já mostra para mim, né, quais são os parâmetros, né, que esse box shadow recebe. Então, ele tem vários parâmetros aqui, como spread radius, blur radius, a cor dele, o blur style, vários parâmetros que a gente pode definir aqui. Eu, para poder deixar igual tá lá na componente, eu só vou colocar que a cor dele vai ser ft.colors, ou seja, eu vou pegar a cor que eu vou querer aplicar nesse box shadow, vai ser uma cor dentro do modo colors do Flat, e dentro do modo colors do Flat eu vou pegar a cor light blue accent, que é o mesmo tom de azul que eu coloquei aqui. Então, esse light blue accent é esse tom de azul aqui, e também vou querer que ele tenha um blur radius de 300 pixels. Se eu salvar agora, então a cor azul, eu estou criando, né, uma sombra no meu componente, né, que vai ser um box shadow. Essa sombra vai ter a cor azul, esse blue accent, e esse blue radius aqui é o raio de desfoque dessa cor. Então, se eu não colocasse um blue radius aqui, ficaria com a cor, né, como se fosse quase uma borda aqui no meu componente, uma cor sólida. Quando eu dou um blue radius, eu estou espalhando essa cor aqui para as laterais. E eu estou espalhando, então, em 300 pixels aqui para as laterais do meu componente. Então, dá esse efeito de degradê, né? Como se a cor começa mais forte próximo do meu componente e ela vai desaparecendo, vai ficando mais transparente conforme vai se afastando aqui do meu componente. E aí, para poder ficar igual que o nosso projeto final, né, eu vou colocar aqui uma cor de fundo da minha aplicação num tom de preto para poder dar mais destaque aqui no nosso componente e vou centralizar ele aqui no centro. Assim, se eu renderizar minha aplicação, né, e alterar aqui a posição dela, observe que ele vai estar sempre no centro aqui da minha aplicação. Ele vai sempre estar se organizando aqui exatamente no centro. Então, para isso, eu vou ter que alterar aqui os parâmetros da minha propriedade page, que a propriedade page é a propriedade global aqui do Flat, que altera, né, todos os dados aqui da nossa aplicação, da nossa janela da aplicação. Então, eu estou colocando aqui no meu page um background color. Vai ser igual a ft.colors.black, ou seja, eu pegar a cor preta que já tem embutida aqui no módulo do nosso componente do Flat, atualizei, ele já ficou aqui totalmente preto, né, o fundo do nosso aplicativo, e vou também alterar o parâmetro vertical alignment, ou seja, o alinhamento vertical dos componentes do Flat. E aí eu quero, então, que o alinhamento principal, né, dele seja centralizado. Se eu já salvar, eu posso ver aqui, então, que na vertical o nosso componente já está centralizado, agora só falta alinhar ele na horizontal. Então, vai ser page.horizontal alignment, ou seja, alinhamento horizontal. Eu vou ter um cross alignment igual a center também. Então, eu alinhei tanto na vertical no centro, quanto na horizontal no centro. Se eu mudar aqui a minha aplicação, observe que ele sempre vai ficar no centro aqui da minha janela. Vou diminuir aqui o nosso terminal do VS Code. E agora só falta a gente criar, né, o conteúdo desse card aqui. Então, a estrutura geral da nossa aplicação, né, o layout geral aqui do nosso componente já está criado. Agora vamos criar, né, os elementos internos dele aqui, que vai ser essa fotinha do Elon Musk aqui, o título dele, com o arroba dele, a mensagem que ele colocou, um link personalizado e os íconezinhos aqui embaixo. Então, olhando aqui para essa estrutura, a gente pode construir isso aqui de diversas formas. O Flat permite a gente estilizar esse componente
da forma que a gente achar mais fácil, porque ele possui diversos componentes aqui de estilização que a gente pode utilizar para layout, como uma row, uma column, responsive row, várias coisas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é, analisando esse design, eu posso ver que eu tenho o seguinte, eu tenho aqui essa lateral esquerda, né, da nossa aplicação, que a única coisa que está sendo inserida aqui nessa lateral esquerda é essa fotinha aqui do usuário, né, do post, no canto superiorzinho aqui, né, circular. E toda essa outra lateral aqui da minha aplicação, então toda a parte direita aqui da minha aplicação, ela contém o conteúdo do post. E aí o conteúdo do post ele é dividido, né, em várias seções, como o título do cara que fez o post, a descrição do post, o link que ele está compartilhando e os ícones aqui. Então vamos criar essa estrutura principal aqui, que seria aqui na lateral esquerda, um espaço dedicado apenas para poder colocar o ícone a foto do usuário da publicação, e no lado direito aqui, um outro componente do Flat que vai colocar todos esses outros elementos aqui. Então, dentro do meu container, você pode ver que ele tem um componente chamado Content. E esse Content, ele recebe um controle, sempre que aparecer isso escrito aqui no Flat, né, que ele recebe um control, significa que ele pode receber qualquer outro componente do Flat. Então, pode ser um outro container, pode estar embutido dentro dele, pode ser uma row, uma column, qualquer outro componente que o Flat tenha disponível. E olha que são muitos. Então, eu vou criar aqui um content, e aqui para esse design que a gente está construindo, eu vou criar uma responsive row. Então, eu vou colocar aqui responsive row, que é uma linha responsiva, né? E ela tem como parâmetro um controls. E esse controls, ele é uma lista em que a gente pode adicionar vários elementos aqui do Flat dentro dele. Então, o nosso container, ele só pode receber um único componente do Flat, então a gente tem que passar diretamente o componente aqui. Só que uma responsive row, uma row e uma column, elas têm o parâmetro controls, que a gente pode passar uma lista com vários elementos aqui. E aí, o que ele vai fazer é ordenar esses elementos, né, no formato de uma linha. Então, vai colocar o primeiro componente aqui à nossa esquerda, o próximo à direita, e assim por diante, né? E preenchendo os componentes um na frente aqui do outro. Então, o primeiro componente que a gente vai criar aqui vai ser esse primeiro aqui lateral, que vai ser onde vai estar o avatar do usuário, e a outra lateral aqui direita, que vai ser os demais componentes aqui. Então, eu vou criar isso dentro de uma variável para poder ficar separado aqui. Vou criar uma variável chamada avatar, ainda vou definir essa variável aqui com os componentes que eu quero criar, então vai ser só o avatar aqui desse lado, e no lado direito da minha aplicação, eu vou querer uma coluna, porque aí agora eu vou querer ordenar os elementos, né, um embaixo do outro. Então, aqui na nossa coluna a gente vai ter várias seções. Vai ser uma seção, então, que eu vou chamar de user, que é onde eu vou colocar os dados do usuário, da publicação. Uma outra coluna que vai ser a descrição do conteúdo que ele está colocando aqui nesse post. Depois a mídia, caso tenha alguma outra mídia. E as ações aqui que ele pode executar, né, que o usuário pode executar, que é comentar, compartilhar, que é retweetar, né, salvar esse aqui, ou ver as métricas aqui dessa publicação. E aqui a minha column, assim como uma responsive row, ela também tem um parâmetro chamado controls, que também é uma lista que eu posso passar vários componentes do Flat. Só que diferente da row aqui, a row vai pegar cada componente que está dentro desse controls aqui, então eu tenho esse componente e esse componente, e vai ordenar eles, né, um na frente do outro, então como se fosse uma linha. Primeiro você, o avatar aqui na lateral esquerda, e depois essa coluna na lateral direita. E aí, dentro da coluna, eu também tenho um controls, em que eu vou querer ordenar os elementos no formato de uma coluna, ou seja, um embaixo do outro. Então, o primeiro elemento que eu vou colocar aqui em cima vai ser os dados do usuário, da publicação. Depois, a descrição, né, do conteúdo do post que ele colocou ali. Então, eu vou colocar um description. Depois, eu vou ter a mídia, né, que ele tá, se ele estiver postando alguma mídia aqui ou algum link personalizado aqui. Nesse caso, tem uma imagem. Então, a gente vai ter a mídia do post. E, por fim, as ações. Então, os actions, que é os botões de retweetar, salvar, ver as métricas e as outras coisas que também vai ter aqui no nosso card. Então, agora que eu já criei as variáveis, né, com a estrutura do nosso componente, eu vou só criar essas variáveis aqui como sendo um container vazio, só para não dar erro no Flat na hora que eu for salvar essa aplicação aqui. Então, eu vou colocar aqui tudo como sendo um container vazio, vou copiar e colar várias vezes aqui, só vou trocar. Então, eu vou ter um avatar, um user, um description, um componente chamado media e um componente chamado actions. Por enquanto, são só containers vazios aqui. Vou salvar, não tem nenhuma coisa aparecendo aqui na nossa aplicação, porque não tem nada aqui dentro dessas variáveis. Só um container vazio, sem nenhuma estilização. Então, vamos começar a estilizar agora esses componentes aqui, para a gente ir construindo aqui a nossa aplicação. O primeiro que a gente vai colocar vai ser o avatar, que é o mais simples de todos aqui, né? Então, o nosso avatar aqui tem um componente do Flat, que se chama Circle Avatar, que ele já faz exatamente esse efeito que a gente quer aqui, que é colocar uma imagem de um usuário num
componente circular aqui. Então, voltando aqui no nosso componente, então, em vez de um container, eu vou criar um Circle Avatar. E esse Circle Avatar, se eu passar o mouse por cima, eu consigo ver todos os parâmetros que ele tem disponível aqui. Mas uma coisa que eu vou personalizar vai ser o foreground URL, image URL, que vai ser um link de uma imagem, que é o que eu quero renderizar aqui na minha aplicação. E aí você pode procurar uma imagem no Google aí no caso, eu estou utilizando o Elon Musk, né? Mas pode colocar qualquer pessoa que você quiser, é só procurar uma foto aí no Google. Então, eu peguei essa foto aqui do Elon Musk no site do exame, né? Então, aqui esse é o link dele, o elonmusk.jpg. Se eu já salvar aqui, ele já aparece aqui para mim o nosso avatar, então, como o meu avatar está sendo renderizado aqui dentro da minha Responsive Role, eu estou criando ele aqui separado na minha aplicação, e ele está renderizando ele aqui dentro do nosso componente aqui que a gente já criou do container aqui da nossa postagem. E aí eu posso, né, alterar aqui a largura e a altura desse componente também, porque ele ficou muito pequeno aqui na minha aplicação. Então eu posso colocar aqui que a altura dele vai ser de 70 pixels e a largura também de 70 pixels, para ele não perder a proporção circular. Além disso, eu quero que esse componente, né, ele tá já automaticamente centralizado aqui na minha aplicação, mas eu quero que ele fique aqui na minha lateral esquerda, né, porque aqui a única coisa que eu quero aqui na minha lateral esquerda, então na minha, vai ser o avatar do usuário que fez a postagem. Então, eu utilizei aqui um Responsive Role, porque o Responsive Role, ele tem uma grande vantagem em relação a uma role comum aqui. Então, eu poderia ter utilizado uma role comum, vou salvar. Observe que ele trouxe o avatar aqui para essa lateral, né? E aí, se eu utilizasse uma row comum, ele também faria o trabalho de colocar os componentes um na frente do outro. Então, eu teria primeiro meu avatar aqui nessa lateral, e depois, quando eu criar alguma coisa aqui nessa column, né, com o meu usuário, a descrição, a mídia e os actions, ele vai colocar aqui desse outro lado. Porém, eu vou criar um Responsive Role porque eu consigo definir quantos pixels eu quero que cada um dos componentes da minha Responsive Role ocupe aqui dentro desse meu card. Então, por padrão, o Responsive Role vem com o parâmetro columns igual a 12. Então, se você já trabalhou com CSS ou conhece aí do sistema grid, é exatamente a mesma coisa. Imagina que dentro do meu container aqui, como se eu criasse, né, ele pegasse toda a largura do meu container, então a minha largura é de 500 pixels, e ele dividisse ela em 12 pedaços, porque eu estou dizendo que eu estou querendo criar tipo, 12 colunas aqui virtuais. Então, isso é uma definição invisível, né? Nada aparece aqui realmente uma divisão aqui na nossa tela, mas ele pega aqui esses 500 pixels que eu tenho de largura e dividir ele em 12 colunas. Então, vai ter uma quantidade X de pixels cada coluna aqui dentro. E aí eu posso falar, então, agora, quantas colunas, né, eu quero que cada um dos componentes ocupem. Então, no caso do nosso avatar aqui, eu vou voltar aqui em cima e eu vou falar, então, que ele vai ter um parâmetro chamado call. Eu quero que ele ocupe 2 colunas. E aí ele já trouxe aqui para minha lateral esquerda. Então, imagina que eu tenho 12 colunas criadas aqui na minha aplicação. Então, de 500 pixels, ele vai dividir por 12. Então, eu tenho um 12avos aqui e mais um 12avos aqui. Então, até aqui eu teria 2 colunas do total de 12 aqui da minha row. E aí eu estou falando, então, que eu quero que o meu Circle Avatar, ele tem isso aqui como limite, ou seja, ele só pode ficar contido dentro desse espaço aqui. E aí, automaticamente, né, o nosso outro componente aqui, eu quero que ele ocupe as outras 10 colunas que faltam aqui para minha aplicação. Qual que é a vantagem disso? É que se a minha aplicação, né, tivesse qualquer outro tamanho aqui, ele automaticamente calcularia, né, quantos pixels vão estar disponíveis para esse componente e quantos pixels vão estar disponíveis para esse outro componente aqui. Então, ele faz isso dinamicamente. Então, essa é a vantagem de utilizar aqui o sistema de grid aqui do Flat, que no caso vem escrito como Responsive Role. Bom, feito isso, agora vamos criar um componente do nosso usuário, né? Que é esse componente aqui, que eu vou ter o título, né? O nome do usuário e o arroba dele aqui na frente. Então, esse vai ser o componente user. Vamos personalizar ele. Então, ele não vai ser um container, ele vai ser um componente do tipo text, porque eu estou querendo escrever um texto ali na minha aplicação. E aí, esse componente tipo text, ele tem um parâmetro chamado spans, que ele recebe uma lista de text spans que a gente pode renderizar na nossa aplicação. Ele também vai escrever isso aqui como se fosse uma row. Então, vai escrever um texto na frente do outro. A vantagem é que eu consigo personalizar cada pedaço do texto com um estilo específico. Então, vamos criar aqui. Então, a gente tem um text span. Vou colocar aqui ft.textSpan. E esse textSpan, ele recebe um valor, né? Um parâmetro text, que é o conteúdo do que vai estar escrito aqui nele, né? Então, eu vou querer colocar, por exemplo, Elon Musk. Vai ser o conteúdo desse textSpan. Vou salvar. Ele já apareceu aqui, ó, Elon Musk. E ele apareceu aqui embaixo, que eu esqueci de colocar quantas colunas, né? O nosso column aqui vai ocupar na nossa aplicação. Então, eu vou colocar aqui que o nosso column ele vai ocupar 10 colunas. Então, eu tenho um total de 12 colunas aqui numa Responsive Role, sendo que o avatar está ocupando 2 colunas
e a minha column eu quero que ocupe as outras 10 colunas. Se eu não colocar o parâmetro call aqui definido para ele dentro de um responsive role, né, se eu não definir quantas colunas cada componente aqui tem, ele por padrão vai utilizar 12. E aí, nesse caso, como ele vai utilizar 12, ele só consegue renderizar esse componente em uma nova linha, né? Então, ele vai colocar esse carinha aqui, que é o meu avatar, ocupando duas colunas, outras 10 colunas vazias, que não vai ter nada renderizado dentro dela, e o meu column renderizando na linha de baixo aqui, porque ele está ocupando 12 colunas. Então, como eu quero que ele fique aqui um do lado do outro, eu vou colocar aqui 10, então ele vai fechar 2 mais 10, fechou 12 colunas aqui. Então, a nossa aplicação fica aqui dessa forma. Vou voltar aqui em cima, então, no meu user. Então, eu tenho aqui meu text spam, que o texto que vai estar dentro dele vai ser Elon Musk, e também um outro text spam, cujo texto que vai estar escrito é o arroba do usuário. Então, vai ser arroba Elon Musk. Vou salvar e ele já criou aqui para mim, então, Elon Musk e arroba Elon Musk. Mas tá um pouco difícil de ver, e o estilo da fonte também a gente pode personalizar. Então, a vantagem de fazer aqui desse text spam separado é que eu posso estilizar esse componente diferente desse outro aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, depois do parâmetro text, eu vou colocar aqui um parâmetro chamado style, que ele recebe um ft.textStyle. E aqui nesse text style, eu passo toda a estilização que eu quero que esse texto tenha. Então, eu vou diminuir um pouco aqui a aplicação. Esse text style aqui, ó, ele recebe vários parâmetros também que a gente pode definir, como o tamanho do texto, a espessura do texto, se ele é itálico ou não, se ele tem uma linha riscando o texto, acima ou abaixo do texto, vários parâmetros, cor de fundo, a cor do texto, várias coisas aqui. Então, a única coisa que eu vou personalizar aqui nele vai ser a cor do texto, que eu quero que seja preto, então vai ser ft.colors.black, pegar a cor preta aqui dentro do módulo padrão do Flat, então ele já personalizou aqui só a palavra Elon Musk para preto, e eu quero que ela tenha uma espessura maior também, que ela seja um pouco mais grossa. Então, eu vou colocar aqui que o weight, que seria a espessura de um texto, vai ser font weight.bold, ou seja, em negrito. Então, eu tenho esse texto agora preto e em negrito. Então, eu já estilizei aqui o nosso primeiro componente aqui, nosso primeiro texto. Vou dar um espaço aqui nele para poder separar aqui do arroba do usuário. E a única coisa que eu vou personalizar aqui no arroba do usuário, então eu vou criar também um style, cujo o estilo desse texto, né, então o text style dele, eu vou mudar a cor desse texto. Vou colocar ele com a cor cinza, que é um cinza mais escuro ali, para ficar mais fácil de visualizar. Então, temos aqui agora o nosso texto Elon Musk, que está estilizado com a cor preta e em negrito, enquanto que o nosso texto arroba Elon Musk, que seria o arroba do usuário, vai estar apenas na cor cinza. Então, a gente já tem agora esse estilo aqui aplicado no nosso componente. Feito isso, a gente também pode aumentar aqui a fonte dele. Eu posso tanto aumentar a fonte aqui dentro do meu text style, né? Eu posso colocar aqui um size. Então, onde que ele tem essa opção size, eu posso colocar aqui tipo um size de 20 pixels. E eu vou estilizar só esse primeiro text spam aqui. Aí eu posso colocar esse mesmo size aqui no componente baixo. Porém, quando a gente vai aplicar, né, um estilo que seja igual para dois componentes aqui do nosso spam, a gente não precisa ficar passando um por um, né, dentro do nosso style. Como vai ser exatamente o mesmo valor de tamanho que eu quero para os dois textos, eu posso passar aqui do lado de fora, dentro do nosso componente text mesmo. Então, eu vou querer que ele tenha aqui 16 pixels. Então, dentro do nosso text mesmo, eu estou com esses spans, e a vantagem de ter um spam é que eu consigo personalizar cada texto separadamente. Então, eu consigo aplicar um estilo para esse texto, diferente do estilo para esse outro. Porém, se eu tenho algum estilo, alguma personalização que eu quero aplicar que seja igual para tudo que está aqui dentro, né? Nesse caso só tem 2, mas se eu tivesse 10 componentes de text spam aqui, se eu quisesse o mesmo tamanho de fonte para eles, eu só preciso aplicar essa fonte uma única vez aqui dentro do meu text, ele vai pegar esse tamanho e vai renderizar todos os nossos componentes aqui dos spans com esse tamanho aqui também. Tem uma forma também de economizar e não ter que ficar escrevendo um parâmetro que seja igual para todos os componentes aqui dentro do nosso style de cada componente. Pronto, feito isso, agora nós vamos fazer aqui essa segunda parte, que seria a descrição aqui da postagem, né? Seria o conteúdo mesmo do post. Então, também, se a gente for parar para ver, é um texto também que está sendo renderizado aqui. Então, vai ser o nosso description. Ao invés de um container, ele também vai ser um text. E aí, ao invés de eu utilizar o parâmetro spans aqui para poder criar vários text spans, eu vou ter que esse text todo, né, ele vai ter um estilo único, ou seja, eu não tenho o caso aqui em que um texto tem duas formatações diferentes, né, que nem uma cor mais escura em negrito e o outro em tom cinza. Aqui o conteúdo do nosso post, ele vai ter a mesma cor, o mesmo tamanho de fonte, vai ser tudo igual. Então, por conta disso, eu não preciso passar dentro de um spans. O spans serve sempre que a gente quer personalizar partes do texto com estilos diferentes. Como todo o texto vai ter exatamente o mesmo estilo, eu posso passar o texto aqui dentro de um parâmetro chamado value. Então, tudo que eu passar aqui dentro do value vai ter a mesma estilização. E aqui dentro desse componente eu vou colocar aqui o conteúdo da postagem que eu já
tinha criado, né? Então vai ser... Estamos cada vez mais próximos de chegar a Marte e 2024 será o ano que conseguiremos isso. A SpaceX fez avanços notáveis e agradeço a todo o time empenhado em fazer isso acontecer. Claro que isso aqui é um texto fake que foi eu que criei, né? Obviamente com um fundo de verdade, porque eu sei que o Elon Musk quer chegar em Marte, mas eu acho que 2024 é muito ousado para isso. E aí agora a única coisa que eu vou fazer de estilização nesse texto é mudar a cor dele. Então eu vou colocar aqui a cor desse texto, vou colocar um tom preto também. E pronto, esse componente agora description já está pronto aqui. E observe que eu estou fazendo tudo isso em variáveis separadas, né? Estou criando uma variável aqui para descrição do meu conteúdo e ela está sendo renderizada aqui dentro do meu componente de layout. Isso é a grande vantagem, porque se eu quiser agora renderizar essa variável novamente, eu posso simplesmente copiar e colar aqui a minha description e colocar ela em diferentes partes aqui do meu código, que ele vai ser renderizado várias vezes na minha aplicação. Então isso é uma vantagem do Fluent, que ele é muito modular. Eu consigo criar vários componentes separadamente e ele só vai exibir na tela aqueles que estão sendo renderizados aqui dentro do meu Page Edge. Então, como dentro do meu Page Edge eu estou renderizando o componente Layout e esses componentes que eu estou criando estão contidos dentro do meu Layout, eles estão sendo renderizados aqui junto. Porém, observe que eu consigo criar vários componentes aqui separados sem renderizar eles diretamente na página. Eu só renderizo eles dentro do componente principal aqui da minha aplicação. Então, isso também facilita, né, depois para a gente poder saber onde alterar alguma coisa no nosso código, no nosso design, e reutilizar partes de design em diferentes códigos também. A gente consegue reutilizar isso aqui em diferentes códigos que a gente tenha, de outros projetos que a gente tenha aqui construindo com o Flat. Bom, feito isso, agora vamos criar o nosso componente de mídia, que vai ser esse cardzinho aqui, né, que vai ter uma imagem na parte superior. Aqui também, ó, o dados do usuário, então observe que eu já vou aproveitar esse componente user que a gente criou, porque eu vou renderizar ele aqui embaixo de novo, então eu não vou precisar recriar aqui esse Elon Musk, Elon Musk, porque eu vou utilizar esse componente que já foi criado aqui em cima. Só vou pedir para ele renderizar novamente, só que aqui dentro desse card. E também vamos ter um textinho aqui embaixo, né, isso, que é a descrição desse link aqui. Então vamos criar esse componente aqui com a imagem aqui do foguete da SpaceX. Então esse aqui vai ser o meu componente mídia, que eu já inseri na minha aplicação. Ele vai ser um container mesmo, porque eu vou ter que personalizar as bordas, margens e outros parâmetros aqui dentro dele. Então, a primeira coisa que eu vou criar, eu vou definir aqui um border radius, que é a espessura, o raio da borda, né, dos cantos ali da borda do nosso container. Eu vou colocar aqui que o border radius dele vai ser em todas as direções, né, em todos os 4 cantos. Eu vou querer 20 pixels de arredondamento, vou salvar. Não tô vendo nada aqui porque não tem nada dentro do meu componente, né? Dentro do meu mídia não tem nada dentro dele. E ele também não tem uma cor de borda. Então, apesar de estar sendo aplicada a borda aqui, a gente não tá conseguindo ver. Então, vamos colocar aqui uma borda para a gente poder conseguir ver ele já sendo renderizado ali na nossa aplicação. Então, a borda vai ser um ft.border.all, ou seja, eu quero que ele tenha os mesmos parâmetros que eu passo aqui para todas as laterais da borda. E quais são os parâmetros que ele vai receber? Qual que é a largura da minha borda e qual que é a cor dela. Então, aqui a gente está falando da linha que fica ao redor do componente, né? Então, eu quero que a largura dele seja de 1 pixel e a cor seja ft.colors. Eu quero a cor cinza 300, que é um tom um pouco mais claro de cinza do que o gray, do que só o gray aqui. Então, o 300 é um pouquinho mais claro aqui. Ele já criou aqui para mim, só que observe que, né, tá como se fosse uma linha aqui na minha aplicação. Isso porque o meu container não tem uma altura nem uma largura. Então, ele está utilizando todo o espaço disponível aqui dessa column que a gente criou aqui, que é onde ele pertence, porém ele não tem uma altura, já que ele não tem nada renderizado ali dentro dele. Então a gente pode colocar um height dele aqui, por exemplo, de 200 pixels, e agora sim a gente já vai ver um container sendo renderizado aqui. Então tem aqui essa lateral, que vai ser uma borda de 1 pixel de espessura com a cor cinza claro, e aqui o raio aqui da borda de 20 pixels, então ele vai ter um canto mais arredondado que o canto do próprio container aqui que a gente criou. Fora isso, eu vou querer que ele tenha uma margem, ou seja, um espaçamento aqui para a parte externa de 10 pixels na parte superior e inferior. Então eu vou colocar aqui uma margem, ela vai ser simétrica. Eu poderia colocar um margin all, ou seja, a mesma margem em todas as laterais aqui do nosso componente, mas eu vou utilizar aqui o symmetric, que eu consigo colocar a mesma margem tanto na parte vertical ou na parte horizontal. Nesse caso, eu só vou querer colocar uma margem aqui na parte vertical, ou seja, na parte vertical, ou seja, assim, né, superior e inferior. Então, ele vai aplicar uma margem de 10 pixels na parte superior aqui antes do meu componente e na parte inferior depois aqui do meu componente, só para ele poder ficar um pouco separado aqui do conteúdo do texto. Bom, feito isso, agora a gente pode passar o parâmetro content, que a gente vai passar qual que é o conteúdo que vai ser renderizado aqui dentro do nosso
container. E aqui dentro do nosso container eu vou criar uma coluna que eu vou querer ter, então, dois componentes principais. Um que vai ser a imagem que vai estar aqui em cima e a parte inferior, então por isso que é uma column, porque eu vou querer organizar os componentes, né, um abaixo do outro. Então o primeiro aqui vai ser uma imagem e depois eu vou criar um outro containerzinho aqui que vai ter o texto, né, que é o nome do usuário e uma descriçãozinha aqui para esse link. Então, voltando aqui, então o conteúdo aqui do meu container da mídia vai ser uma coluna. Essa coluna tem um parâmetro chamado controls, que é uma lista de elementos que eu vou querer organizar, né, no formato de uma coluna. O primeiro elemento que eu vou colocar vai ser uma imagem, que vai ser a imagem ali do link, da postagem. Esse parâmetro image, ele recebe um parâmetro chamado src, que é o link da imagem, né, que vai ser renderizado aqui. Então, nesse caso, eu peguei uma imagem lá do Google também, do foguete da SpaceX, né? Então, jogar no Google SpaceX, lá no Google Imagens, eu achei essa imagem aqui, que seria, então, do site nãoviu.com.br, para 2023, spacex.jpg. Então, é exatamente essa imagenzinha aqui. E agora que eu tenho algum conteúdo dentro do meu container, eu posso desabilitar aqui a altura dele. Se eu desabilitar aqui a altura, primeiro, né, quando eu defino uma altura para o meu container, ele vai ter essa altura específica. Então, serve que o meu container cresce para poder preencher aqui 200 pixels de altura. Uma vez que eu coloco algum conteúdo dentro dele, eu posso, né, não definir a altura específica. Se eu faço isso, se eu não defino uma altura específica aqui para o meu container, depois que ele tem um conteúdo dentro dele, ele automaticamente vai usar todo o espaço que o conteúdo está utilizando. Então, como essa imagem está nesse formato aqui, todo espaço que essa imagem utilizar, esse container vai utilizar. Se eu começar a adicionar mais componentes aqui, esse container vai se esticando para poder ter o tamanho de todos os conteúdos que estão dentro dele. Então, por conta disso, eu já vou comentar aqui o meu height, porque eu não preciso mais dele, já que eu tenho o conteúdo aqui, eu quero que ele se adapte ao conteúdo de tudo que eu passar aqui dentro dele. E aqui a minha imagem, eu também posso definir alguns parâmetros para ela, como um fit, que vai ser um image fit. Vou colocar um cover, que eu quero que ela preencha todo o espaço aqui disponível para ela, e um aspect ratio. Eu posso mudar qual que é o aspecto que eu quero que essa imagem tenha. Por exemplo, se eu colocar um aspect ratio de 1.0, eu quero que ela tenha ela vire uma imagem quadrada, ou seja, eu quero que a mesma altura que a imagem tem seja a mesma largura que ela tem, ou seja, ela tenha a mesma quantidade de pixels de largura que ela tem de altura, ou seja, um aspect ratio de 1.0. E aí eu posso ir trocando esse aspect ratio para poder dar diferentes personalizações de tamanho aqui para nossas imagens. Por exemplo, se eu colocar aqui um 0,56, ele fica uma imagem como se fosse uma foto de celular. Então fica uma imagem assim, com a altura, com praticamente o dobro de tamanho que aqui ela tem na minha largura. Da mesma forma, se eu colocar, por exemplo, 1,78, eu vou colocar ela nesse formato aqui, que é o mesmo formato de uma imagem 16 por 9. Então, quando a gente tem uma imagem, um vídeo, por exemplo, no YouTube, ele tem, né, uma resolução, né, de 16 por 9. E aí, esse número 1,78 nada mais é do que essa divisão. Então, em vez de eu colocar aqui 16 por 9, eu só faço a divisão. O número 16 dividido por número 9 dá 1,78. Arredondado, né, que é 1,7777 infinitamente, né? Então, a gente arredonda, fica 1,78. Significa que eu quero que essa imagem ela tenha a mesma proporção de um vídeo, né, 16 por 9. Então, por isso que ele ficou aqui dessa forma. Bom, agora embaixo dessa imagem, né, eu vou querer criar um container, que é onde eu vou renderizar, então, os dados do usuário e um texto ali da postagem que ele fez. Então, eu vou colocar aqui um container. Aí, esse container vai ter o conteúdo dele, que vai ser uma column também, então ft.column. E essa column, toda column, né, tem um parâmetro chamado controls, que é uma lista de componentes que a gente vai renderizar aqui dentro dessa coluna. Então, eu tenho um container, que o conteúdo desse container vai ser uma column, e essa column vai ter os dados do usuário. Então, como eu já criei esse componente aqui, eu só vou reutilizar ele aqui embaixo. Se eu salvar, eu já consigo ver ele aqui. Então, ele renderizou o mesmo componente aqui embaixo. E eu coloquei essa column dentro de um container, porque um container permite a gente personalizar muitas coisas, como um padding, por exemplo. Então, uma column a gente não consegue personalizar o padding, por isso que eu coloquei ela dentro de um container, que aí sim eu consigo criar, né, esse padding, que é um espaçamento entre o conteúdo do container e a borda aqui. Então, eu vou colocar aqui um espaçamento de 20 pixels entre todas as laterais. Então, ele vai criar, né, um container com 20 pixels de espaçamento aqui, e dentro desse container, né, vai ter uma coluna, onde o primeiro componente dessa coluna vai ser os dados do usuário aqui, que eu já criei ele em separado, e depois um texto. Eu posso criar uma variável separada para poder colocar esse componente, ou eu posso simplesmente renderizar ele aqui diretamente. O Flat permite que a gente faça das duas formas. Renderizar os componentes diretamente um dentro do outro, que é o que eu estou fazendo aqui, né? A column já sendo renderizada dentro do meu container, que já está sendo renderizado dentro da minha outra column aqui, ou criar uma variável para poder armazenar esse componente e poder reutilizar ela em várias partes do nosso código.
Aí vai depender mesmo de como você está construindo sua aplicação e de se aquele componente que você está criando, você vai reutilizar ele em algum momento ou se você só vai utilizar ele aqui nessa parte e aí você não precisa criar uma variável para ele separado só por conta disso. Então aqui o texto, aqui dentro do texto eu vou colocar lançamento do Starship da SpaceX hoje às 11 horas. Vou salvar, ele já apareceu aqui para mim, o nosso componente. Aqui dentro do teste, ele também tem um parâmetro chamado maxLines, que eu posso definir quantas linhas no máximo eu quero que tenha esse componente de texto. Então, no caso aqui, eu vou colocar 2, ele já está com 2 linhas aqui, mas se ele tivesse mais, por exemplo, se eu fosse colocar com uma linha, como o conteúdo do texto ele não cabe inteiro numa linha só, observe que ele quebrou. Então, ele cortou aqui a parte inferior, né? Então, o restante do texto aqui, ó, tipo, hoje às 11 horas, que teria que caber numa outra linha, como eu estou falando que o máximo que eu quero que ele mostre seja uma só, então ele não está mostrando aqui a parte de baixo, ele está mostrando uma linha aqui na nossa aplicação. E aí, para poder ficar melhor visualmente, né, para não parecer que o texto está cortado aqui, ou que o usuário escreveu e está faltando informação, a gente tem um parâmetro chamado overflow, que ele vai ser aplicado toda vez que o texto não couber ali na tela, né? Então vai ser text.overflow, eu vou querer aplicar aqui um elipses, que nada mais é do que 3 pontinhos que ele vai colocar aqui no texto toda vez que o texto ultrapassar o parâmetro maxLines aqui. Ou seja, ele vai colocar aqui, então, SpaceX também, daí ele colocou um H aqui, 3 pontinhos, indicando, né, que esse texto continua, ou seja, tem mais coisas escritas aqui, porém, não coube tudo aqui dentro escrito. Se eu colocar agora que tem maxLine 2, como todo texto cabe aqui dentro, ele não coloca aqui os 3 pontinhos. Vou colocar na cor preta também, para poder ficar mais fácil de ver, porque está muito claro ali. Então, pronto, agora ficou mais fácil de ver. Se eu voltar aqui para uma linha apenas, ele coloca aqui os 3 pontinhos. Se o meu texto cabe aqui na quantidade de linhas definida, ele não vai fazer overflow, ou seja, o texto não vai ultrapassar o tamanho disponível dele aqui, então ele não vai aplicar esse elipses, que seriam aqueles 3 pontinhos ali no final. E o outro parâmetro que a gente pode passar aqui para nossa column é um spacing. Então, por padrão, ele já vem com 10 pixels aqui, então, que é o espaçamento entre cada um dos componentes que estão aqui dentro do meu controls. Então, por padrão, ele tem 10 pixels de espaçamento aqui entre os componentes. Então, eu crio uma column, meu primeiro componente aqui é o user, e aí tem 10 pixels de espaçamento para o segundo componente aqui, que é o text. E eu posso mudar isso aqui, por exemplo, eu quero que tenha 0 pixels, ou seja, que não tenha espaçamento entre um componente e outro aqui. E aí vai ficar um texto mais coladinho aqui no outro. Da mesma forma, eu posso remover também esse espaçamento que tem entre o primeiro componente aqui da minha coluna, que é essa imagem, e esse segundo componente, que é esse container aqui. Então, como esse aqui também é uma coluna, ele também tem por padrão um espaçamento de 10 pixels. Então, eu posso mudar esse aqui, e ao invés de eu ter esse espaçamento aqui maior entre a minha imagem e o container aqui embaixo, ou seja, entre esse componente e esse outro aqui, como eles estão dentro de uma coluna, eu quero que eles tenham 0 pixels de espaçamento. Então, o único espaçamento que tem aqui dentro mesmo é o padding que eu apliquei dentro do container inferior aqui. Então, agora o nosso card já está praticamente pronto, né? Se a gente for ver aqui, ó, já está quase tudo pronto. A única coisa que falta é colocar os ícones aqui embaixo, que são os ícones de ação, né? O ícone de comentário, retweet, de favoritar e o ícone aqui de ver as métricas aqui da publicação. Outra coisa também é que quando a gente criou esse container, a gente definiu que ele tinha uma altura, né, de 700 pixels. Então, tá vendo que ele está sempre, por mais que eu esteja criando o componente aqui dentro, ele está sempre com essa altura travada de 700 pixels. Eu posso voltar aqui embaixo, dentro do meu layout, e fazer igual a gente fez aqui dentro do container aqui do SpaceX. A gente tirar aqui essa altura. Como agora a gente tem um conteúdo dentro desse layout, ele vai se adaptar ao tamanho aqui do conteúdo dele. Então, quanto mais coisa a gente for colocando aqui dentro dele, ele vai se esticando para poder ficar com o mesmo tamanho do seu conteúdo. Então, aí não fica aqueles espaços extra ali, né? Caso a gente tenha, tipo, se a nossa aplicação, por exemplo, tivesse 400 pixels, ela seria menor do que o conteúdo dela. Então, observe que ele corta o conteúdo aqui dentro, né? Porque o container obrigatoriamente tem que ter 400 pixels e todo o conteúdo dentro dele, como está ultrapassando os 400 pixels, a gente não consegue ver mais, né? Ele está quebrando aqui. Então, por conta disso, a gente pode deixar esse tamanho dinâmico. Então, sem passar aqui o parâmetro height, e ele vai se adaptar automaticamente ao tamanho aqui do conteúdo interno. Então, se eu fosse colocar agora aqui a mídia novamente, observe que ele ia crescer para poder comportar aqui esses dois componentes aqui. Então, a única coisa agora que falta a gente fazer é o Actions, que são os ícones finais aqui da nossa aplicação. Então, se você já está gostando do conteúdo desse vídeo aqui, já se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo também, que isso ajuda bastante aqui o YouTube a recomendar esse conteúdo para muito mais pessoas. E se você está gostando de aprender o Flash e quer aprender muito mais sobre como utilizar essa biblioteca de interface gráfica do Python para poder construir aplicações modernas e com um design bem elegante, igual esse card de Twitter que a gente está fazendo aqui, você precisa conferir então o meu curso Flash 360,
que é um curso completo em que eu ensino tudo sobre Flat, todos os componentes, um passo a passo, tenho aulas dedicadas a cada um dos componentes, a gente vai ver exatamente como é que funciona um container, uma column, uma row, todos os parâmetros que eles têm incluídos em cada componente, em cada propriedade também. A gente vai ver como construir essas aplicações de forma funcional, igual a gente está fazendo aqui, e no paradigma orientado a objetos, além de contar com mais de 35 projetos práticos, indo desde aplicações web até aplicativos mobile e desktop completos que a gente vai fazer também lá no Flash 360. Então, se você quiser saber mais sobre ele, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para você poder acessar a página lá, onde tem um vídeo explicativo falando melhor sobre os detalhes do Flash. E você também encontra ali toda a informação sobre todo o conteúdo que tem dentro do curso. Bom, voltando aqui, no meu Actions, então, eu não vou querer criar um container, eu vou criar também uma responsive row, igual a gente fez ali embaixo. Então, eu vou criar uma linha responsiva, e ela vai receber um parâmetro controls também, igual a gente já viu, que vai ser uma lista de componentes do Flat, que vão ser ordenados um na frente do outro. E os componentes que eu vou querer renderizar aqui dentro vão ser os ícones da aplicação. Então, a gente poderia utilizar o próprio componente icon aqui do Flat. Então, ele tem um componente chamado icon, que recebe como nome um ícone que já vem embutido vários ícones aqui dentro do Flat. Então, por exemplo, eu tenho aqui um submódulo, né, icons, dentro dele, que se eu der um ponto aqui, o meu próprio editor já me mostra aqui, ó, todos os ícones que tem disponíveis aqui dentro do Flat que a gente pode utilizar aqui na nossa aplicação. Então, eu posso colocar aqui o primeiro componente como sendo um chat, e como ele está dentro de uma responsive row, eu posso falar, né, quantas colunas virtuais eu quero que ele ocupe aqui na minha aplicação. Então, lembrando que o responsive row, por padrão, ele sempre vem definido como 12 colunas, a gente pode alterar esse parâmetro, ele está definido como 12, e aí cada componente que está dentro de um responsive row, eu preciso dizer quantas colunas ele vai ocupar dessas 12. Se eu não passar esse parâmetro call aqui dizendo quantos que ele vai ocupar dessas 12, ele por padrão vai utilizar todas as 12. Então ele vai colocar cada componente aqui que está dentro do meu controls em uma linha separada. Então, como eu vou querer um íconezinho, eu vou querer que cada ícone fique ocupando um espaçamento aqui da minha coluna. Se eu salvar, ele já renderizou o ícone aqui para mim. A gente não está conseguindo ver porque por padrão ele vem na cor branca. Então a gente pode trocar também qual que é a cor do ícone. Então eu quero que esse ícone seja o ícone de chat. Ele ocupe uma coluna do total de 12 que tem disponível aqui. E eu quero que a cor dele seja preto, black. Vou salvar. Então agora a gente já consegue ver aqui o nosso componente aqui do chat. E agora eu posso, né, ir colocando os outros elementos. Como por exemplo, aqui eu vou colocar o ícone share. Quero que a color dele também seja preta. Então, ft.colors.black. Vou salvar. Eu vou adicionar o próximo ícone, então, que é aquele coraçãozinho, né? Que a gente curtiu a postagem, que vai ser o ícone, a cor preta. E o ícone vai ser o favorite. Favorite. Salvei. Então, temos o coração. E o último ícone que vai ter aqui agora vai ser o Analytics. Então, eu vou colocar Analytics aqui. Então, já tem aqui os 4 ícones. E como você observou, eles estão muito colados aqui dentro do outro, né? E na nossa aplicação final, eles ficam, né, bem separados aqui, né? Com espaçamento igual entre eles. Então, para isso, dentro da nossa responsive row aqui, tem o parâmetro que chama alignment. Ou seja, como é que ele deve alinhar os componentes, né? Que estão dentro aqui das minhas contas. Quais são como ele deve alinhar os componentes que pertencem aqui ao meu responsive row. Então, eu quero que ele faça o alinhamento desses componentes com espaço entre eles. Então, space between, ou seja, vai pegar todo o espaço disponível aqui na minha coluna. Então, lembra, minha coluna, ela está, por padrão, utilizando 12 colunas virtuais, né? Minha responsive row. Cada um dos meus ícones está ocupando uma coluna, ou seja, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 colunas sendo usadas, do total de 12 que tem por padrão no meu responsive row. Essas 8 colunas extras que não estão sendo utilizadas para nada, eu quero que ele utilize elas, né, como espaçamento entre cada um dos componentes aqui que eu estou renderizando na minha responsive row. Então aqui a gente já tem, né, nosso componente finalizado aqui. Obviamente, você pode perceber que os ícones aqui são um pouco diferentes do ícone do nosso projeto, né? Porque aqui no nosso projeto eu estou utilizando exatamente o mesmo ícone lá do Twitter. E aí, como é que você pode fazer para poder utilizar os mesmos ícones aqui ou saber quais os outros ícones que tem disponíveis aqui dentro do Flat? Então, no site oficial do Flat aqui, que é flat.dev, a gente tem aqui uma galeria e dentro dessa galeria, além de ter vários projetos aqui que já são feitos com Flat, a gente também tem isso aqui, ó, Icons Browser, que é um navegador com todos os ícones que tem disponíveis no Flat. Então, você pode fazer uma pesquisa aqui, por exemplo, colocar um underline. Ele vai me trazer quais são todos os ícones que tem disponíveis dentro do Flat e aqui qual que é o nome dele. Então, se eu colocar aqui add underline alert underline rounded, eu vou renderizar esse componente aqui lá no Flat. Então, por exemplo, a gente utilizou lá o favorite. Eu vou colocar aqui então favorite. E aí, se a gente pesquisar, observe ó, que tem vários modelos aqui de componentes de coração. Aqui no nosso projeto,
O que mais se assemelha aqui ao componente de coração aqui do Twitter seria esse aqui, né, com fundo vazado. Então a gente colocou lá o favorite, então a gente poderia utilizar, por exemplo, o favorite border, que é o componente, né, que tem o fundo vazado. Então, em vez de eu usar o favorite aqui, eu poderia colocar favorite border. Se eu salvar, ele já trouxe aqui para mim, então agora esse ícone aqui, que é mais parecido com o ícone mesmo do Twitter. Mas se você quiser utilizar exatamente os mesmos ícones aqui, igual eu coloquei aqui na nossa aplicação, tem um outro site que é muito bom, né? Caso você não ache o ícone que você quer aqui dentro do Flat, você pode utilizar também aqui o Flat Icon ou qualquer outra biblioteca de ícones que tenha aí na internet. Então, o Flat Icon eu acho muito bom, porque ele tem muitas opções de ícones, né? Na verdade, tem mais de 13 milhões, quase 13 milhões de ícones aqui disponíveis. E aí você pode procurar aqui, ó, por exemplo, favorite, vou pesquisar, e ele já me traz aqui uma opção, ó, de vários tipos de ícones de coração, de favorito, né, que a gente pode utilizar aqui no nosso projeto. Então, por exemplo, posso colocar favorite Twitter, pesquisar por ele, ele já vai me trazer talvez um aqui que é mais próximo do ícone de coração lá do Twitter. E aí tudo que você pode fazer é baixar esse ícone aqui e utilizar ele aqui dentro do seu projeto com o Flat. Ou seja, então além dele ter centenas de ícones já disponíveis aqui, você ainda pode colocar os seus ícones personalizados caso a sua aplicação tenha, né, um design ou um estilo diferente. Então o vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado aqui de desenvolver esse projeto aqui utilizando o Flat. A gente fez esse projeto inteiro com menos de 100 linhas de código, então com menos de 100 linhas de código a gente criou um componente de um card, né, igualzinho um post do Twitter com um efeito degradê aqui no fundo, bem legal. A gente personalizou todos os componentes aqui dele, aprendeu sobre vários componentes aqui do Flat que a gente pode utilizar e como personalizar eles. E claro, se você gostou desse vídeo e quer aprender muito mais sobre Flat, precisa conhecer então o Flat 360. Deixei o link aqui na descrição do vídeo para você poder conferir tudo que tem lá. A gente vai fazer diversos projetos com Flat, incluindo aplicativos completos com ele, né? Para você poder rodar tanto na web quanto no seu computador ou em qualquer outro sistema, já que ele é multiplataforma. Então você consegue, com esse mesmo código aqui, executar esse programa na web, no seu computador, que nem eu estou executando aqui no meu computador, no seu celular ou qualquer outro dispositivo que você tem aí. Então comenta aqui embaixo também o que você achou desse vídeo e nos vemos na próxima. Até lá!